Mais um vídeo aqui no canal, e neste vídeo eu vou falar deste módulo. Esse módulo é 2 canais e a alimentação do módulo é de 5 a 60 volts. E no contato você pode alimentar de 127 ou 220 volts. E também vou mostrar como programar vários controles remotos. E ele vem nesta caixinha. E também acompanha o manual em inglês e vem todo o esquema de ligação, alimentação e seu funcionamento. Aqui nesta ligação eu instalei 2 LED e está ligado em 12 volts. O vermelho é o positivo e o marrom é negativo, e está jampeado o amarelo que vai para os 2 LED, que é o negativo. E o positivo está ligado no relé, que é um azul e o outro verde. Que está ligado nos 2 contatos abertos, que a hora que fecha o contato, ele manda energia para os 2 LED. E para configurar os controles, a gente precisa resetar o módulo. E para resetar o módulo, você vai pressionar 8 vezes o botão do módulo. O LED vai piscar e você vai pressionar uma vez para a função pulsar. E aperta o A e o B do controle remoto. Esse não tem programação e esse também não. Agora vamos programar outro controle. Aperta uma vez o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro controle. Aperta uma vez o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. Os 3 controles estão na função pulsar. Agora a gente vai fazer a programação travar. Você vai apertar 8 vezes o botão do módulo para resetar. E agora vai apertar 2 vezes e vai apertar o A e o B do controle remoto. Esta função ele trava. E os outros 2 controles não está com programação. Agora vamos programar o outro controle. Aperta 2 vezes o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. Ele vai programar também na função travar. O terceiro controle não está programado. Vamos programar 2 vezes o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. Agora os 3 controles estão na função travar. Agora a gente vai fazer a programação alternar. Você vai apertar 8 vezes o botão do módulo para resetar. Na hora que piscar o LED, aperta 3 vezes para gravar. E vai apertar o A e o B do controle remoto para alternar. Agora vamos programar outro controle. 3 vezes o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. O terceiro controle não está programado. Vamos programar. Aperta 3 vezes o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. Agora os 3 controles estão na função alternar. Agora a gente vai fazer outra função. Vai apertar 8 vezes o botão do módulo para resetar. E vai apertar uma vez para pulsar. Na hora que piscar o LED, aperta uma vez o botão do módulo. E depois aperta o A e o B do controle remoto para a função pulsar. Agora a gente vai fazer a função travar em outro controle. Aperta 2 vezes o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. Um controle está na função pulsar e o outro controle está na função travar. Agora a gente vai programar o outro controle na função alternar. Aperta 3 vezes o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. O terceiro controle na função alternar, o do meio na função travar
e o primeiro controle na função pulsar. Agora a gente vai fazer outra função. Você vai apertar 8 vezes para resetar. Vai apertar uma vez para gravar. E vai apertar o botão A 2 vezes para a função pulsar. Agora um LED está na função pulsar. E vai apertar 2 vezes o botão do módulo. E vai apertar o A e o B do controle remoto. O A ele pulsa e no B ele trava. Então ele trava um LED e outro LED ele pulsa. Agora a gente vai inverter o comando. Aperta 8 vezes para resetar. Aperta uma vez para gravar. E aperta o botão B 2 vezes. Agora o botão B ele pulsa. E vai apertar 2 vezes o botão do módulo para gravar. Vai apertar o botão B primeiro, depois o A. No B ele pulsa e no A ele trava. Agora a gente vai programar outro controle remoto. Aperta uma vez o botão do módulo e o botão A do outro controle remoto 2 vezes. O A está na função pulsar. Agora aperta 2 vezes o botão do módulo, o A e o B do controle remoto. O A pulsa, o B ele trava. No outro controle está ao contrário. No A ele trava. E aqui no B ele trava. E o A ele pulsa. E no outro o B pulsa. Então inverteu. Agora a gente vai fazer outra programação. Aperta 8 vezes o botão do módulo para resetar. Aperta uma vez para gravar. O A e o B do controle remoto. Agora está na função pulsar. Agora aperta uma vez o botão do módulo para gravar. O A e o B do outro controle remoto. Para a função pulsar. A mesma coisa com o outro controle. Agora os 3 controles estão na função pulsar. A programação é bem simples, não tem segredo. Depois que você fez algumas vezes, fica bem fácil para fazer a programação. E agora a gente vai falar da ligação. Para alimentar o módulo, é o positivo e o negativo. No fio negativo que alimenta o módulo, eu fiz um jump e alimenta os 2 negativos do LED, que é esse fio amarelo que está ligado no fio branco, que é o negativo do LED. E o positivo, eu alimentei o módulo e do módulo eu fiz um jump que vai no comum de um relé e depois sai para o outro relé. Que daí a hora que fecha o contato, ele passa o positivo que alimenta os 2 LED. Um de cada contato. A ligação dele é bem simples, é fácil de fazer. E também você pode fazer alimentar o módulo de 5 a 60 volts. E alimentar o contato do relé com 127 ou 220 volts para ligar uma lâmpada ou algum equipamento com maior tensão. Agora, se você for usar uma alimentação de 5 a 60 volts, você pode usar a mesma alimentação para alimentar o módulo e também alimentar os 2 relés, que daí vai para o equipamento. E tem um manual, se tiver alguma dúvida, ele explica bem como fazer a instalação e tem o esquema elétrico de como fazer os 2 tipos de ligações, de 5 a 60 volts e também para você alimentar os contatos com 127 ou 220 volts. Aqui nessa primeira imagem foi a ligação que eu fiz. Eu liguei em 12 volts, o positivo e o negativo. E depois eu fiz um jump do positivo que alimenta o módulo e vai para os 2 contatos comuns dos 2 relés. Que daí
do contato aberto, fecha o circuito para a lâmpada. E aqui embaixo mostra a ligação separada. Alimenta o módulo de 5 a 60 volts e depois você usa o 127/220 no contato comum para fechar o circuito para o equipamento. E para quem quiser adquirir esse módulo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Já deixa o like e até o próximo vídeo.